Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e a gente vai dar continuidade às nossas aulas EAD. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas corporais e os esportes radicais urbanos, né? Quais são esses esportes? Essa nossa aula é para o 7º ano e a gente vai tentar hoje esmiuçar tudo direitinho como é que vai funcionar, o que são práticas corporais, o que são esportes radicais urbanos, tem a diferença de esportes radicais urbanos para outros esportes, como os esportes da natureza, e a gente vai tentar explicar um pouquinho hoje para vocês e espero que seja bem esclarecedor. Vamos lá. O que são esportes radicais urbanos, né? Os esportes radicais são as práticas que apresentam um risco maior do que nas modalidades esportivas tradicionais, seja pelas condições extremas em que são praticados ou por desenvolverem movimentos não naturais. Por exemplo, ao jogar o basquete, você corre, salta, arremessa em um terreno plano e os movimentos completamente naturais, com os quais o nosso organismo está plenamente acostumado. Já quando você salta de paraquedas, por outro lado, a sensação que você sente é completamente diferente. Afinal, nós não fomos feitos para voar, né? O corpo interpreta o evento como uma atividade de alto risco e, por isso, aumenta a produção de adrenalina. Então, a gente pode ver já a diferença do esporte tradicional para os esportes radicais, né? Que é o aumento do risco, né? Como diz o próprio texto, aumento do risco que ele vai liberar uma adrenalina a mais para aquela modalidade. É claro que quando a gente vai para uma partida oficial de basquete ou que a gente vai para alguma competição de futsal, de vôlei, a gente sente aquele friozinho na barriga, né, que é completamente normal. Mas quando a gente, por exemplo, vai pular de um paraquedas ou vai fazer uma manobra radical no skate, que ele tem o risco de você cair, se machucar e tudo mais, esse friozinho na barriga é muito maior, né? Quando a gente fala sobre adrenalina, né? O nosso corpo, ele sente aquela tensão maior, que muitas pessoas gostam dessa sensação, né? Tem algumas que já não gostam tanto, mas essas pessoas, elas gostam dessa sensação de adrenalina, né? Do alto risco. E a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre os esportes radicais. Mas afinal, qual a origem dos esportes radicais urbanos, né? É difícil precisar a origem dos esportes radicais urbanos, pois cada um surgiu em uma época e um contexto. Existem diversas atividades radicais que surgiram despretensiosamente nas cidades, né? Mas só ganharam o status de esporte radical urbano quando difundido para um maior número de pessoas e praticado com regularidade, né? Radical. Então, como a gente pode ver, né, tem a origem precisa de cada esporte, a gente não tem como falar para vocês porque são vários esportes radicais, né? E hoje a gente trouxe alguns esportes para vocês entenderem pelo menos a origem de cada um, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o skate. O skate, ele é bem difundido, quase todos os lugares tem praticantes dessa modalidade. E como que surgiu o skate, né? Quem foi que teve essa ideia? Várias modalidades, como o skate, começaram como práticas informais e evoluíram até se tornarem esportes com campeonatos oficiais, né? Profissionais remunerados e associações nacionais. Aliás, já que mencionamos o skate, o surgimento desse esporte é um marco importante na história que estamos contando aqui. Na Califórnia, alguns surfistas tiveram a ideia de transformar o surf em um esporte urbano, instalando rodinhas nas pranchas e para adaptá-las ao asfalto. Isso aconteceu na década de 1960, mas só nos anos 70 que o esporte viria a se popularizar, com pranchas e rodas leves, semelhantes às que são usadas hoje. No embalo do skate, foi desenvolvida uma cultura urbana mais ampla, né? Envolvendo esportes, roupas e comportamentos. Então, como a gente pode ver, de onde surgiu, a gente pode lembrar, por exemplo, da ginástica. Quando a gente fala da ginástica artística, ela surgiu da onde? Das pessoas terem aquela necessidade de atravessar rios congelados, né? Então, eles já aproveitaram aquela oportunidade para poder
criar uma modalidade, né, um hobby para as pessoas. A mesma coisa aconteceu com o skate. Os surfistas gostavam tanto daquela modalidade dentro do mar que eles tentaram adaptar essa modalidade para a zona urbana, que já foi originado o skate, né, que são pranchas menores que têm rodinhas e são adaptadas para poder usar no asfalto, que é bem interessante, né? Tem muita gente que não conhecia essa parte da história do skate. E como a gente viu também dentro do texto, tem toda uma caracterização, né, daquelas pessoas que utilizam o skate, como as roupas, a forma de falar, de vestir. Então a gente vai ver um pouquinho sobre os esportes radicais agora, né? As práticas de aventura, elas costumam ser relacionadas ao ambiente no meio da natureza, né, como a escalada de uma montanha ou a descida de uma corredeira em um caiaque, apenas para citar duas delas, né? Mas quando falamos em práticas de aventura urbana, trata-se de atividades que buscam simular as mesmas sensações de movimentos, só que na cidade. Um exemplo disso é a escalada em paredes construídas, né? Uma vez que as rochas e montanhas não se encontram em um ambiente urbano. Então, quando a gente fala sobre isso, como eu falei para vocês, a gente adapta aquele esporte que a gente gosta tanto em algum ambiente, a gente tenta adaptar para o urbano, que foi o que aconteceu sobre as escaladas, né? Como não tem montanhas e rochas, a gente trouxe para os prédios e edifícios, né? Então, uma das práticas que é bem conhecida é o parkour, que ele também é utilizado dentro da prática urbana em escaladas, né? Utilizando os movimentos corporais. Afinal, o que são práticas corporais urbanas? O que são as práticas corporais, né? São grupos de atividades que têm como equipamento simplesmente o corpo humano. São consideradas práticas sociais, manifestações culturais de caráter lúdico, né? E a gente tem alguns exemplos, como as danças, as artes marciais, os esportes, as acrobacias e os jogos. E aí a gente vai exercitar um pouco em casa. Lembra quando a gente falou sobre as práticas corporais? Por que a gente falou sobre as práticas corporais, né? Primeiro que as práticas corporais, nós utilizamos ela de forma natural, que são práticas que a gente pode utilizar em vários ambientes que a gente está inserido, né? Como os esportes, as lutas, como a gente falou ainda agora no nosso slide. E como que a gente pode perceber essas práticas corporais, né? As práticas corporais, elas estão inseridas dentro da nossa inclusão em qualquer tipo de atividade que a gente se propõe a fazer. Quando a gente sai da nossa inércia, quando a gente ao caminhar, a gente já está fazendo uma prática corporal, né? E a gente vai exercitar um pouco, né? Vocês vão ter que pesquisar quais são os esportes radicais urbanos mais famosos. Então, como a gente viu esse questionamento, vocês em casa, a gente falou um pouquinho sobre o skate, né? Então, vamos procurar quais são as outras práticas corporais que estão em evidência, né? Que são mais famosas. A gente sabe que o skate é bem famoso, mas existem outras práticas corporais dentro dos esportes urbanos radicais que são bem conhecidas, né? Então, é essa pesquisa que vocês vão fazer e escrever no caderno de vocês para poder enviar para o seu professor ou para a sua escola. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para vocês terem acesso a todo o nosso material e as nossas atividades. Espero que tenha sido bem compreensiva a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula.